Boa tarde, queridos alunos do Português Jurídico. É um privilégio voltar a conversar com vocês, nos preparando já para a aula de quinta-feira. Nós vamos abordar hoje três situações, três tipos de textos variados, o artigo, o editorial e a crônica. O professor vai explicar um a um suas características e depois vou dar uma atenção especial ao artigo. Vou começar pelo artigo de opinião. É um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico e se caracteriza pela exposição de um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, todas as pessoas que escrevem um artigo, elas escrevem o artigo na intenção de convencer alguém sobre um determinado assunto, sobre algo que lhes interessa. O autor dá suas opiniões e expõe seus argumentos em defesa dessas opiniões. Normalmente, o autor usa a estrutura dissertativa para elaborar o artigo, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. O artigo nada mais é do que uma dissertação bem aumentada. Nós temos artigos aí de 5, 6 páginas, de 15, 18, de 30, 40, enfim. A questão do tamanho do artigo vai depender daquilo que o autor quer abordar e quer mostrar. Depois eu detalharei melhor os passos do artigo. Editorial. Editorial é um texto que apresenta a opinião de um jornal ou revista sobre determinado assunto. Então, o que é o editorial? O editorial é a opinião de um jornal ou revista. Não é a opinião de uma pessoa, certo? É o jornal ou é a revista escolhendo um escritor ou dois escritores, dois jornalistas que pertencem a esta revista, a este jornal, para dar a ideia do jornal. Se você pegar lá o jornal Zero Hora, tem um espaço central lá que tem editorial e tem os artigos, tá legal? O editorial é a opinião própria do jornal, tá legal? Os artigos são textos escritos pelas mais variadas pessoas, médico, advogado, produtor rural, por aí afora, tá legal? Então, qual é a estrutura do editorial? Sua estrutura normalmente traz os seguintes elementos. Ele começa com uma síntese inicial, então uma síntese do assunto comentado, bem como da opinião que será defendida. E lembrem-se que no editorial a opinião é do jornal ou da revista. Essa parte costuma ocupar o primeiro ou os dois primeiros parágrafos. Então, no editorial, a apresentação dessa síntese ocupa um ou dois parágrafos. O corpo do editorial apresenta comentários e opiniões que representam a linha de pensamento do jornal ou revista sobre um determinado assunto. Então, o corpo constitui o desenvolvimento do texto. A conclusão, a conclusão do editorial, em que se apresenta uma solução para o problema focalizado ou uma possível solução, leva o leitor a refletir sobre o assunto. Então, a conclusão faz um fechamento para que o leitor tenha uma reflexão. Então, o editorial, então, é um texto com a opinião do jornal ou da revista. Obviamente que quem escreve são jornalistas pagos, pela revista ou pelo jornal. Crônica. Crônica é um texto que focaliza um flagrante da vida, um flagrante pitoresco e atual, real ou imaginário, com ampla variedade temática. Normalmente vinculada em jornais ou revistas, seus personagens, se comparados com os do conto, têm menor densidade e características psicológicas mais superficiais. Embora predominem as sequências narrativas, então veja bem, a crônica é uma sequência narrativa. Normalmente o cronista está contando um fato, uma história, tá legal? Mas em alguns momentos também podem aparecer características dissertativas. Tá? Então, como eu estava dizendo,
Embora predominem as sequências narrativas, a crônica também pode apresentar trechos dissertativos. Normalmente as crônicas apresentam humor, ironia e crítica às mais variadas situações. Então esta é uma marca da crônica. Normalmente a crônica tem ironia, humor e crítica às mais variadas situações, dependendo do cronista, né? Tem cronista que é mais do humor, tem cronista que está aliando ironia, né, com uma crítica, né, mais requintada. Sua linguagem é fluente, coloquial e um enredo rápido e simples. Prof, o que é uma linguagem coloquial? É uma linguagem mais ligada ao dia a dia. A crônica não precisa ter um linguajar, estilo editorial, estilo artigo, que tem que ser mais dentro de uma língua padrão. Tá? Na crônica você vai perceber que existe mais uma fala coloquial do nosso dia a dia. Tá legal? Esteja a crônica voltada para o âmbito jornalístico ou apresente caráter literário, ela costuma surpreender, né, pela forma com que são tratados os fatos, em geral relacionados ao cotidiano e a temas atuais. Então a crônica normalmente vai trazer assuntos relacionados ao nosso dia a dia e também a temas atuais. Dentre nossos melhores cronistas temos, né, Davi Coimbra, Fabrício Carpinejar, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, Marcos Piangeres, Lia Luft, entre outros. Tá? Então, crônica, um texto mais leve, linguagem coloquial, né, envolvendo ironia, envolvendo humor, envolvendo crítica, né, e situações voltadas ao nosso cotidiano. O professor quer também aproveitar este momento porque nós vamos trabalhar bastante com a questão de artigos, né? Nós vamos trabalhar com artigos de opinião, nós vamos trabalhar com artigos jurídicos, né? Hoje nós vamos ver, né, em linhas gerais, as principais características do artigo e sua estrutura. Então vamos lá. O artigo normalmente aborda assuntos relevantes, né, em relação à sociedade. Tá? Ele tem um gênero argumentativo, tá? Alinha-se à norma padrão da língua portuguesa, com certeza, né? Assuntos de relevância coletiva, fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores. Então, normalmente, são assuntos de relevância para a sociedade. O artigo quer promover o debate público com a técnica da persuasão. Então, quem escreve um artigo, né, ele realmente quer promover um debate, mas ele está ali, né, trazendo a sua argumentação, ele está trazendo ali o seu poder de persuasão, porque ele quer convencer alguém de alguma coisa. A estrutura, né? Então ele tem uma tese, né, o assunto abordado e o ponto de vista defendido pelo autor, tá legal? Isso normalmente aparece na introdução, então apresentação do tema, defesa de uma tese. Aí temos o desenvolvimento, né, que são parágrafos intermediários, aonde traz a fundamentação e a análise da tese, né, com informações, fatos, dados, referências, ou seja, tem que vir bem recheado com boas informações. A conclusão apresenta uma síntese do desenvolvimento e reitera, reforça a tese, né, agora comprovada pelos argumentos. O artigo precisa ser claro, coerente e bem fundamentado. O professor aqui bolou um planejamento e projeto de texto, certo? Primeiro passo deve ser a reflexão, então, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas no texto. O professor gosta de chamar isso, né? Você tem que fazer um temporal de ideias, né? Você tem que parar, você tem que pensar, bom, o que eu quero colocar neste artigo, né? O que deve aparecer, né, na introdução, certo? O que deve aparecer no meu desenvolvimento e o que deve aparecer na minha conclusão. Então, a organização das ideias é algo extremamente importante. Tá? Então, nesse trabalho de organização de ideias, é necessário que o autor defina, né, o tema, certo? A tese em cima desse tema, os fundamentos da argumentação, então o que eu vou usar, né, de fundamentos para bem argumentar, né? E obviamente eu vou fazer um rascunho, certo? Ele é um produto do nosso projeto de texto.
Tá? Quando estiver praticamente pronto, resta revisar questões de ordem gramatical, como a ortografia, acentuação, pontuação, etc. e tal. Então, sempre que você for fazer um artigo, obviamente, né, você tem que fazer um planejamento inicial, você tem que fazer um rascunho, você tem que fazer uma releitura. Após essa releitura, entendeu que as suas ideias estão bem colocadas, que existe clareza, que o teu artigo está bem fundamentado, aí você vai analisar a parte gramatical, você vai ver bem parte de ortografia, se as palavras estão bem escritas, a parte de acentuação, questão de crase, questão de pontuação, questão de concordância, e depois disso você passa a limpo o teu artigo, né? E coloca essa matéria num jornal ou entrega para o professor Paulo no Português Jurídico.